Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá muito bem, graças a Deus. Espero que com você esteja tudo bem. Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus, porque Deus é poderoso para fazer mudar esse teu estado agora. Então, a gente tá lendo agora o livro de Juízes, né? Então a gente vai ler o segundo, né? A gente já leu Juízes 1, agora a gente vai ainda no Juízes 1, né? A gente vai ler, mas vamos ler bastante aqui. A gente está lendo a Bíblia toda e agora a gente já estamos no livro de Juízes. Eu estou aprendendo muito e é muito bom a gente saber os segredos de Deus, né? Então vamos lá. Agora a gente vai ler Juízes 1, 22, Juízes 2, Juízes, daí a gente vai ler o versículo 6, 10 e vamos, Juízes 3, a gente vai ler até o Juízes 3. Então vamos lá então. Israel falha em completar a conquista, né? A gente sabe que José morreu. E agora eles não têm um líder forte, eles não têm assim, né? Josué deixou tudo pronto, deixou eles com as heranças, deixou tudo certinho. Mas aí eles foram liderados aqui, acho que por pouco tempo, por Caleb. E agora eles têm ainda, falta algumas terras ainda, eles vão ainda tem que guerrear com essas terras. E eles foram, né, para essas terras, né? Então foram lá à casa de José, e fizeram, né, conquistaram as terras. E aí eles chegaram lá na terra de a cidade aqui que se chama Luz, né? Ela é uma cidade que até hoje ela é Betel. Elas foram à cidade de Betel e eles pediram ajuda para um homem que já morava lá em Betel mostrar a entrada da cidade. E esse homem, ele queria algo em troca. A tribo de José falou para ele que se ele ajudasse o povo a mostrasse a entrada da cidade, ele ia salvar ele e a sua família. Então ele salvou ele e a sua família, né? E foi lá e destruiu toda aquela cidade. Até aí, ok. Mas ao decorrer das outras guerras, eles começaram a trazer os povos que estavam lá de resgate. Eles começaram a salvar algumas pessoas de resgate. Então eles salvaram os cananeus, salvaram os habitantes lá, né? Trouxeram, né, do Megido, trouxeram vários moradores de várias coisas, cujo esses moradores, eles eram adoradores de outros deuses. Eles não adoravam o mesmo Deus que o povo de Israel adorava. E os cananeus, eles tentaram se fortalecer ali, né? E até os outros povos, que eram de outros povos, moravam junto no mesmo lugar que os cananeus moravam, na herança que Deus deu para o povo de Israel, nas mesmas terras que Deus foi com Josué lá conquistar e deu para eles. Mas aí esses povos, eles tentaram, mas não conseguiram. O povo ali de Deus foram eles sujeitos, né? Esse povo, os cananeus, os demais povos ali, eles ficaram trabalhando para Israel, ficaram ali trabalhando com serviço forçado, né? Então Israel fez deles trabalhadores deles forçado.
Mas Deus não queria isso, né? Deus não queria esse tipo de coisa. Então, eles falharam nisso. Então, agora vamos para o Juízes 2. Um anjo repreende os israelitas. Né? Daí o anjo chegou e disse para ele: vos trouxe, tirei vocês do Egito, fiz subir e vos trouxe para a terra que com juramento prometi aos vossos pais. Nunca violarei, e eu pedi para vocês, nunca viole o meu pacto. Não viole o meu pacto. Não quebre a minha aliança que eu fiz com vocês. Porquanto vos não... Mas eles fizeram o quê? Fizeram pacto com os habitantes dessa terra. Antes derrubarei os seus... De vez de vocês derrubar os altares deles, né? Vocês não fizeram isso. Vocês trouxeram eles para perto de vocês. Não obedeceu a minha voz. Por que fizeste isto? O anjo do Senhor falando para eles. O anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus, né? Só que ele estava encarnado de uma pessoa que eles reconheciam que era um anjo. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão quais... Então Deus falou assim, ó, tudo bem. Agora vocês trouxeram esse povo para perto de vocês, eu não vou expulsar eles da terra de vocês, não. Eu vou deixar ele como espinho para vocês e eles vão causar problemas para vocês. Eu não vou tirar de vocês, não vou. Esse povo que vocês trouxeram e deixaram aí, vai ficar aí. E eles vão lutar contra vocês. Eles vão se, olha, e vocês casaram com as filhas deles, os filhos deles casaram com as filhas de vocês, vocês se misturaram aí com esse povo, coisa que eu disse que não era para fazer, vocês me abandonaram, alguns de vocês foram adorar os deuses deles, coisa que eu disse que não era para fazer. Eu não vou livrar vocês, eu não vou livrar. Fui um Deus que fiz bem e agora farei mal. Falou assim, que não ia livrar eles. Então, continuando aqui, né? Essa foi a parte do anjo. A morte e o sepultamento de José. Isso já, né? Já aconteceu. Então, eles ficaram com o líder, que era Caleb. Mas Caleb também já estava velho. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. O povo serviu ao Senhor todos os dias. Ó, no tempo de Josué, Deus está falando aqui, ó. No tempo de Josué, vocês serviram a Deus todos os dias. Os anciões que sobreviveram a Josué, que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual fizeram a favor de Israel, morreu. Porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos, também morreu. Né? Então, toda aquela geração que viu o que Deus fez, que tudo que Deus fez, morreram. E agora são o filho da terceira geração, né? Que meio que vai enfraquecendo, né? Eles não conseguem mais visualizar o que Deus fez, eles estão, né, meio que distanciando disso e seguindo o círculo ali que ficou ali, né, dos povos. E agora vamos para Juízes 10.
o julgamento de Israel. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Após ela levantou outra geração, né? Morreu a geração de Josué, né? Aí agora veio outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Balaíns. A Baalins, que é um deus lá, né? Provavelmente daquele povo que eles deixaram lá, que eles salvaram, né? Então eles abandonaram e começaram a servir esse Balaíns aí. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou na mão dos espoliadores, que os despojavam, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saía, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha dito, como lhe tinha jurado, e estava em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes que os livraram da mão do que os despojavam. Então, Deus deixou para lá. Não livrou mais eles, pelo contrário, ainda fortalecia mais ainda os inimigos deles. E aí, eles, né? Quanto mais mal, o mais mal ainda os inimigos faziam mais mal ainda para eles. Eles perderam tudo que eles conquistaram e ficaram, né, nessa situação. E aí Deus levantou outro juiz. Contudo, não era ouvido nem seus juízes, pois se prostituía após outros deuses. Deus levantou outros juízes. Juiz era tipo assim, Josué foi um juiz, né, que cuidava do Moisés. Mais ou menos isso. Então Deus levantou um outro juiz, mas eles não ouviam, nem davam ouvido, e iam se prostituir após outros deuses. Se prostituir é porque Deus fez uma aliança com o povo de Israel. É como se você casasse com uma pessoa e você fez aliança. Então Deus casou com o povo de Israel. Então quando a gente casa com uma pessoa e a gente trai aquela pessoa com outra pessoa, a gente quebrou a aliança. E se a gente sai com outras pessoas, a gente já vira prostituição. Então Deus tratava a aliança que ele fez com o povo de Israel como um casamento, né? Então, e eles levantou outro juiz, mas eles não obedeciam. Por onde andavam seus pais em obediência ao mandamento do Senhor, não fizeram como eles. Então eles falam assim, cadê aquele povo, né, que andava com obediência, que fazia, né, como seus pais? Mas eles não fizeram igual aos pais deles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, ele era como o juiz. Então, quando Deus levantava alguém como juiz, Deus era com aquela pessoa e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias, aquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia dele em razão do seu gemido, por causa do que os oprimiam e afligia. Então, Deus ele arrumava juízes porque ele se compadecia, porque o povo estava sofrendo, o povo gemia de dor, gemia. Imagine o povo sem casa, sendo escravo. De novo eles voltaram a ser escravo. E a perdição deles era grande de novo. Só que dessa vez não era assim, era tudo individual, né? Cada um, eles não era ali que nem no Egito, que era todo mundo sobre ordem do Egito, mas ali cada um ficava ilhado em suas casas e cada um era escravo daquele ambiente, era escravo daquela nação, era escravo, todo mundo debaixo de uma injustiça daquela época, né?
opressão, né? Então Deus ficava com dó e levantava um juiz. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele diz: porquanto esta nação violou o meu pacto, que estabeleci com seus pais, não dando ouvido à minha voz, eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então, Deus tentava proteger as terras que eles tinham conquistado quando estava com Josué, que Josué deixou eles com terra, deixou eles com bens, deixaram eles bens. Então, Deus tentava proteger, né? Deus falou assim que agora não vai mais proteger. E não expulsarei mais de diante dele nenhum das nações que Josué deixou quando morreu, a fim de que por ela ponha à prova Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como os seus pais guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquela nação e não o desarraigou logo, nem as entregou na mão de Josué. Acho que, pelo que eu entendi aqui, vamos lá. Eu acho que Deus foi entregando aos poucos, né? Deixa eu ver. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não despojou. Ah, tá. As nações que iam entrando naquela terra que Josué conquistou, Deus deixou elas entrarem e não tirou elas de lá. Deus deixa as nações para provar a Israel. Deus deixou para provar a Israel, para ver se eles entendiam, se eles se lembravam do pacto que eles fizeram com Deus, para ver se eles lembravam de alguma coisa, se alguma coisa se salvaria. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por meio delas provar a Israel, a todos que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã. Então, somente Israel, esses jovens aqui, eles não, eles não tinham provado a guerra ainda. Então, eles tinham Ô, Vida, pode entrar. Tô fazendo vídeo, mas eles não tinham provado ainda das guerras. Eles não sabiam o que era guerra. Então Deus deixou para experimentar eles, para eles também saber guerrear, para eles também saber guerrear. Então tá, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerrear, pelo menos o que dantes não tinha aprendido. Estas nações eram 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus e sidônios, e os aveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal, Hermon, até a entrada de Ramate. Esses, pois, deixou ficar a fim de pôr eles à prova de Israel para saber se daria ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado aos seus pais, por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel entre os cananeus, e heteus, e amorreus, os pirizeus, os aveus, os jebuseus, e tomaram por mulheres as filhas deles, e deram as suas filhas aos filhos deles, serviram aos seus deuses. Então eles meio que se misturaram ali com aquele povo e Deus deixou. Mas esse povo não era povo de Deus. Então lá na frente eles vão guerrear contra esse povo. Então Deus deixou para ver se eles iam obedecer a Deus, se eles iam ouvir a Deus, porque só com Deus eles iam vencer esse povo. E ficamos por aqui, pessoal. Então aqui a gente terminou, a gente chegou até
até Juízes 3. E depois a gente vai ler o próximo, né?